Olá, povo de Deus. Estou aqui outra vez para ler a Bíblia para vocês, né? Estou lendo o livro de Jó e vou ler agora capítulo 23 de Jó. Deixa aí o seu joinha para ajudar no canal. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Abra sua Bíblia aí no livro de Jó, capítulo 23. Vamos ler junto comigo. Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia. Né? E Jó está sofrendo, né, abundantemente com essa doença que Satanás colocou nele, né? Seus amigos exortam ele, e ele responde a seus amigos, né? De acordo com a sua benevolência e a sua fé em Deus, né? Ele responde. Os amigos dele falam também, porque são tementes a Deus também, né? Mas porque Jó está se lamentando, sofrendo, angustiado por essa doença que Satanás colocou nele, porque Deus disse, vai e toca na pele dele, só não tira a vida de Jó, meu servo, né? Então Satanás veio, já tinha tirado seus bens anteriormente, e Deus também tinha ordenado fazer isso, e Deus também ordenou que Satanás colocasse essa doença em Jó, né? Então Jó está sofrendo muito, né? Desejou até não ter nascido, né? Por causa de seu sofrimento perante essa doença que ele está com ela, né? Então, eu estou lendo o relato aqui da trajetória dessa doença de Jó, né? Jó, por ser um homem reto, um homem temente a Deus, né? Justo, né? Que, como consta aqui, Jó é o homem reto e justo na terra, né? E Satanás arrodeou a terra toda e não achou homem mais do que ele, né? Para Deus, né? Então, foi lá perturbar Deus para ver se ganhava esse servo, né, que é Jó. Mas Jó perdeu tudo, perdeu seus filhos e ainda agradeceu a Deus. E Satanás, não conformado, voltou lá e disse, deixa eu tocar nele, né? Porque tocou nos bens dele, tirou todos os bens de Jó, né? Aí Deus disse, vai, toca na pele dele, só não tira a vida dele, né? Que é para ver o que é que ele vai fazer. Então Satanás veio e encheu ele de úlcera, né? E ele está gemendo de dia à noite, né? Desejou até não ter nascido, né? Pelo sofrimento que ele está. Seus amigos confortam ele, que muitos abandonaram, mas tem uns amigos dele. Ele faz, porém, é um dele, né? E tem outros também que conversa com Jó, disse, alerta a Jó, Jó responde na altura, porque ambos são tementes a Deus, né? Então, Jó agora deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia. Com certeza, Deus é misericordioso, né? Então, vamos lá. No livro anterior, quem falou com ele, deixa eu ver, foi Elifaz, né? Elifaz conversou com ele, com Jó, né? Elifaz acusa Jó de diversos pecados e exorta Jó ao arrependimento, né? Isso foi Elifaz falando com Jó. Então Jó agora vai responder, né? Respondeu, porém, Jó dizendo, ainda hoje a minha queixa está em amargura e a minha mão pesa sobre o meu gemido, né? Por quê? Ele está achando que tem um pecado grande, os amigos dele também acham que ele tem pecado, como ele faz, né? Que está falando com ele, dizendo que ele tem pecado, para ele estar nesse estado. Ele não imagina, né? Nem ele, nem os amigos que estão conversando com ele faz e os outros, eles não imaginam que isso foi um propósito de Deus, né? Eles não sabem que foi Deus quem fez essas coisas com Jó. Nem Jó sabe e nem os outros sabem, os amigos que estão ali ao redor dele,
conversando com ele, dando, né? Jó pensa que ele está, esses amigos dele estão mangando dele, está caçoando dele, mas não é. Isso é um propósito de Deus em cima da vida de Jó, para ver quanto Jó é perseverante, quanto Jó ama a Deus, como ele que Jó é justo e reto. Então, se ele porém, o pecado dele é mínimo, né? Então, ele falou com ele e agora Jó vai responder, né? Deseja até apresentar-se a Deus e confia na sua misericórdia. Vamos ler, né? Respondeu, porém, Jó dizendo: ainda hoje a minha queixa está em amargura e a minha mão pesa sobre o meu gemido, né? Porque ele geme o dia todo com a doença que está em seu corpo, né? Porque o diabo tocou na sua pele e colocou chagas nele, né? Pragas nele, né? Lepra, essas coisas, né? E se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal e exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos, né? Jó falando para o amigo dele, né? Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, entenderia comigo, não ele antes me atenderia. Isso ele falando para um amigo Deus, como Deus ia responder a ele falando a Deus e ele respondendo, né? Ali o reto pleitaria com ele e eu me livraria para sempre do meu juízo. Eis que, se me adianto ali, não está. Se torno para trás, não o percebo. Ele dizendo que se vai para frente, Deus não está. Se volta de lado, ele não percebe que Deus está ali com ele, né? Se opera à esquerda, não o vejo. E se encobre à direita, não o diviso. Porém, ele sabe o meu caminho. Provando-me ele, sairei como ouro, né? Isso é o pensamento de Jó, né? Que Deus está provando ele e ele vai sair como ouro, porque Jó é um homem reto, um homem puro, né? Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Jó está respondendo para ela e pai, né? E dizendo que não andou no caminho de Deus corretamente, não se desviou nem para a esquerda e nem para a direita, né? Não se desviou dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Né? Jó falando a respeito dos mandamentos que Deus deu, né? Mas se ele resolveu alguma coisa, quem então desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como esta ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo, temo-me dele, porque Deus macerou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou, né? Isso ele está falando por causa da doença, né? Ele acha, né, que Deus está perturbando ele por causa dessa doença, né? Porquanto não fui desraigado por causa das trevas e nem encobri o meu rosto com a escuridão, né? Porque ele está falando de escuridão, de treva, porque ele não andava em pecado, né? Jó contesta que os ímpios muitas vezes ficam sem castigo nesta vida, visto que o Todo-Poderoso não se encobriram os tempos, porque os que o conhecem não vê os seus dias. Até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Do órfão leva o jumento, empenhou o boi da viúva. De
desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra juntos se escondem, né? Isso é uma reflexão que ele está fazendo para o povo ímpio, né? Que roubam, né? O rebanho, né? Remove os limites, né? Porque tem gente que é assim, você tem um terreno, ele antigamente teve muita encrenca, muita briga a respeito disso, né? Que o povo tinha um terreno, o cara ia lá, aumentava a cerca 1 metro, 2 metros, né? Até os limites removem, como está dizendo aqui. Antigamente o povo fazia isso. Eu cheguei a comprovar uma dessas coisas, de o povo mudar a cerca e querer tomar o terreno do outro. Rouba o rebanho e os apacenta. Do órfão leva até o jumento e toma o penhor do boi da viúva, né? Desvia do caminho os necessitados, né? Quando passa, vê um necessitado, ele se desvia dele para não ajudar. E os pobres da terra juntos se escondem, né? Eis que, como jumento monteses, no deserto sai a sua obra, madrugando para a presa. A campina dá mantimento, e a eles, aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vindimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pela chuva das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao órfãozinho arranca dos peitos e toma o penhor do pobre. Fazem com que os meus nus, fazem com que os nus vão sem roupa, e aos famintos tira as espigas. Dentro das suas paredes espremem o azeite, pisam os lagares e ainda tem sede. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos exclama, e contudo Deus lhe não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem, né? Estão contra os que se opõem. A luz não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como o ladrão. Assim como os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo: não me vá olho nenhum, e oculta o rosto. Mas trevas, nas trevas minam as casas, que de dia se marcaram no conhecer a luz, porque amanhã para todos eles é como sombra de morte, pois, sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. E ligeiro sobre a superfície das águas, maldita é a sua parte sobre a terra, não volta pelo caminho das vinhas. Isso é uma reflexão para o povo ímpio, né? Que se eles fazem essas coisas, marca para roubar no outro dia a luz, conhece a luz, porque amanhã todos eles é como sombra de morte, né? Pelos seus erros vai acontecer isso, vão morrer, né? A escura e o calor desfazem a água da neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá dele, os vermes o comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará com uma árvore. Isso é o resultado daqueles, né, que fazem o mal, né? Aflige a estéril que não dá a luz, e a viúva não faz bem. Até aos poderosos arrasta com a sua força, se ele se levanta. Não
a vida segura. Se Deus lhe dá descanso, estriba-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos dele. Por um pouco se exalta e logo desaparece. São abatidos, encerrados, como todos os demais, e cortados como as cabeças das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Né? Jó é um homem sábio, né? Isso ele está falando a respeito do povo ímpio, né? Bildade sustenta que o homem não pode ser presunção, justificar-se diante de Deus. Bildade, né? Sustenta que o homem não pode, sem presunção, justificar diante de Deus. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse, porque Jó está conversando com Bildade, com Elifaz e o outro, são três que ele está conversando. Então agora Bildade vai responder a respeito do que ele respondeu a Elifaz. Né? Elifaz falou, Jó respondeu a Elifaz e Bildade agora vai falar a respeito do que Jó falou para Elifaz, né? Vai responder. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas, falando de Deus. Porventura tem um número as suas tropas, e sobre quem não se levanta a sua luz. Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? É uma comparação que ele está fazendo, né? Como, pois, uma comparação que Bildade está falando, né? Como, pois, seria justo o homem para com Deus? Né? Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Porque todo aquele que nasce de mulher vem de pecado, né? Porque é um pecado carnal, né? Então ele está fazendo essa exclamação, né? Eis que até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho, né? Aqui na Terra, ele está dando essa consideração ao homem. Jó repreende Bildade e exalta o poder de Deus, né? Isso Bildade falou para Jó, agora Jó vai responder para Bildade. Jó, porém, respondeu dizendo: como ajudaste aquele que não tinha força, e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente fizeste saber a causa, assim como era? A quem proferiste palavra e de quem é o Espírito que saiu de ti? Isso é Jó respondendo a Bildade, né? Porque Bildade falou aquelas coisas, agora Jó está respondendo. Os mortos tremem debaixo das águas, com os seus moradores. O inferno está num perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem,
e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Jó sustenta a sua integridade e sinceridade, e prosseguindo Jó em seu discurso disse: Vive Deus que desviou a minha causa e o Todo-Poderoso que amargurou a minha vida. Por que ele está falando isso? Porque ele está cheio de úlceras, cheio de feridas, né? Ele está dizendo, vive Deus que desviou a minha causa. Ele acha que Deus não está vendo que ele está doente, né? Por isso ele está sofrendo tanto. Então ele está dizendo, mas mesmo assim ele está dizendo, viva, né? Vive Deus que desviou a minha causa. Porque Jó está pedindo a cura dele, né? Mas ele continua cheio de úlcera, doente, né? Então ele diz, vive Deus que desviou a minha causa e o Todo-Poderoso que amargurou a minha vida por causa das suas úlceras, né? Que enquanto em mim houve alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano, né? Isso é o que Jó, de mesmo assim, ele não está falando mal de Deus, nem enganando nada, né? Longe de mim que eu vos justifique até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não largarei. Não me provará o meu coração em toda a minha vida, seja como o ímpio ou o meu inimigo, e como o perverso que se levantar contra mim. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura, Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Deitar-se-á no Todo-Poderoso, deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo. Ensinar-vos-ei acerca da mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já ouviste, porque, pois, vós desvaneceis na vossa vaidade. Esta, pois, é a porção do homem ímpio da parte de Deus, e a herança que os tiranos receberam do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó, e aparelhar roupas como lodo, ele as aparelhará. Porém, o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. E edificará a sua casa como a traça, e como o guarda que faz cabana. Rico se deita e não será recolhido. Rico se deita e não será recolhido.
Abre seus olhos e nada terá. Pavores se apoderam dele como água de noite. O arrebata a tempestade. O vento oriental leva-o e ele se vai e varre-o com ímpeto do seu lugar. E Deus lança isto sobre ele e não lhe poupará. Irá fugindo da sua mão. Cada um baterá palmas contra ele e assobiará tirando do seu lugar. É verdade, né? O homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria e dom de Deus. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata e lugar onde se refina o ouro. O ferro tira-se da terra e a pedra se funde o cobre. Ele põe fim às trevas e toda a extremidade ele esquadrinha. A pedra da escuridão e da sombra da morte. Abrem um poço de mina longe dos homens, em lugares esquecidos do pé, ficando pendentes longe dos homens, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas o por baixo é revolvida, mas o por baixo é revolvida como fogo, por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pó de ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora e não a vira os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele se estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho vê tudo o que há de precioso. Os rios tapa e nenhuma gota sai dele, e tira à luz o que estava escondido. Porém, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se passará prata em troca dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Como ela não se pode comparar a ouro, nem o cristal, nem se tocará por joia de ouro fino. Não se trocará por joia de ouro fino. Não se fará menção de coral, nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor do que os dos rubins. Não se igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro, né? A sabedoria vale muito mais do que todas as pedras preciosas, do que todo o ouro, do que toda a pérola, né? Topázio, como está dizendo aqui. Isso, a sabedoria é melhor do que todos os rubins, né? De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo o vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende
o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então viu e relatou, estabeleceu-a e também esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e que aparte-se do mal é a inteligência. Né? Quer dizer que toda a sabedoria vem de Deus. Todo homem não adianta ele fazer nada, ser médico, ser engenheiro, aprender tudinho, porque toda essa sabedoria que o homem adquire vem de Deus, né? Toda a sabedoria vem de Deus, toda ela, né? E a inteligência, né? A parte do mal é a inteligência. Então, se você se aparta do mal, você é uma pessoa inteligente. E disse o homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Aquele que tem sabedoria teme a Deus, teme as coisas erradas. E se apartar-se do mal é a inteligência, né? Esse relatório de Jó aqui faz, né, faz jus à sabedoria do homem quando ele está sobre o poder de Deus e a sua inteligência quando ele se desvia daquilo que é errado, né? Daquilo do mal, da parte de Satanás, né? Essa é a inteligência do homem. Lamentação de Jó, lembrando-se do seu primeiro estado, né? De quando, eu acho que o seu primeiro estado era quando ele era rico, né? Tinha seus filhos, sua riqueza, não tinha doença nenhuma. Então, a lamentação de Jó, lembrando-se do seu primeiro estado. E prosseguiu Jó no seu discurso, ele ainda está falando ainda para Bildade, né? Para Bildade, que ele falou para ele faz e está respondendo a Bildade, e ele está continuando ainda o seu discurso, né? Prosseguiu Jó no seu discurso, dizendo: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Porque ele está doente, né? Ele está falando aqui nos dias que Deus guardava ele, que ele acha que Deus não está guardando ele, né? Por causa dessa doença que Satanás colocou nele por intermédio de Deus, que Deus ordenou que ele fizesse isso, né? Fosse lá e colocasse essa doença em, né? E prosseguiu Jó no seu discurso, dizendo: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Então, Jó está sofrendo essas dores com essa doença e ele acha que Deus não está guardando ele, abandonou, né? Ele tem esse pensamento, né? Mas Deus não abandonou ele. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça e quando eu, pela sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre minha tenda, né? Quer dizer, ele era um homem temente a Deus, ele tinha as leis de Deus, né? Ele sabe das leis de Deus que deu o povo israelita, como era para ser, né? Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Ele acha que não está, que Deus não está com ele. Ele está com esse pensamento, né? Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim.
quando levava os meus passos na manteiga e da rocha me corriam ribeiro de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade e na rua fazia preparar minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e até os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham, né? Os príncipes continham as suas palavras e punha a minha mão sobre a sua boca. A voz dos nobres se calava e a sua língua apegava-se ao seu paladar, né? Porque Jó era um homem instruído, né? Que dava os seus conselhos, ele era um homem de Deus, né? E fazia tudo certinho e todo mundo o respeitava, né? Porque ele sabia falar de Deus e falar o bem de Deus para todo o povo. Então, é isso que os povos aqui, os príncipes, continham as suas palavras quando falavam com Jó, porque, né? E punha a mão sobre a sua boca, né? Porque sabia que Jó era um homem muito mais sábio. A voz dos nobres se calava e a sua língua apegava-se ao seu paladar. Ouvindo-me, algum ouvido me tinha por bom, por bem-aventurado. Vendo-me, algum olho dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia procedendo, perecendo, né? A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim e eu fazia que rejubilasse o seu coração, o coração da viúva, né? Então, ele era um homem muito bom, né? Vestia-me da justiça e ela me servia de vestimenta como o manto e diadema era a minha justiça. Eu me fazia dos olhos para o cego e dos pés para o coxo, para você ver como Jó era, né? De tão bom que ele era. Ele andava, né? Ele está dizendo, ele se fazia olho para o cego, quer dizer, quando tinha um cego, ele os conduzia para onde que ele fosse, mesmo ele sendo rico, sendo poderoso, né? Jó, quando ele via um cego, ele fazia os olhos do cego, quer dizer, o cego que ia andando e não podia andar, então ele pegava o cego e caminhava com ele. Ao coxo que era paralítico, né, ele se punha, né, ele de pés para o coxo, ele se fazia de pé. Por exemplo, um deficiente das pernas, né, então ele fazia o quê? Colocava ele nos braços e levava para onde ele queria. Ele, sendo uma pessoa rica, de muitos bens, né? Ele não tinha esse negócio com ele. Nos dias de hoje, os ricos botam o carro por cima das pessoas, né? Fazem tudo ao contrário, os ricos de hoje. Mas Jó não, né? Jó dava perna, ao olho aos cegos. Não é dar o olho, ele andava com os cegos. E os coxos, ele os transportava, né? Porque não podia andar. Mas os ricos de hoje, que não tem Deus em seu coração, se possível, ele passa por cima, ele mata, ele não quer nem saber, né? Essa é a diferença de Jó nesse tempo aqui e para a diferença do que são ricos nos dias de hoje. Ele não quer saber se você está necessitando de um pão, de um copo d'água, de uma camisa para vestir, de um lençol para se cobrir, de um teto para morar. O rico de hoje, ele só tem olhos para o seu dinheiro. Mas Jó não, apesar de ser muito rico, de ter muitos bens, ele está dizendo aqui, eu me fazia de olho para o cego, né?
e de pé para o coxo. Apesar dele ser rico, de ter de tudo, ele não ignorava nenhum cego, nenhum coxo. E se ele visse, ele estivesse passando por algum canto e tinha um cego, ele pegava aquele cego e o conduzia até onde ele fosse. Se tinha um deficiente, um aleijado, ele poria em seus braços e carregava, né? Dos necessitados era pai, né? E as causas de que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência. Então, ele também era juiz, né? Um bom juiz de causa, né? E quebrava os queixos dos perversos, e dos seus dentes tirava a presa, e dizia: no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas e o orvalho permanecia sobre os meus ramos. Né? Por quê? E o que é que quer dizer isso aí? Né? Que ele, a sua raiz, né, crescia, quer dizer, o seu bem, né, o seu bem crescia, né, porque ele fazia bem, né? E o orvalho sobre os meus ramos, que é o ramo, né? As suas benfeitorias, né? Ele dizia no seu ninho: expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz, né, se estendia junto às águas, e o orvalho permanecia sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Né? Ouviam-me, ouvia-me e esperavam, e silêncio atendiam ao meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam, e minhas razões destilavam, né? E as minhas razões destilavam sobre ele, porque me esperavam como a chuva e abriam a sua boca como a chuva tardia. Se eu ria para eles, não o criam, e a luz do meu rosto não fazia abater. Eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que planteiam. Jó descreve o estado miserável em que caiu. Agora, porém, se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos, pois eu teria desenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das mãos daqueles cujo vigor se tinha esgotado. Da míngua e fome se debilitam e recolhem-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malva junto aos arbustos, e o seu mantimento eram as raízes dos ímbrios. Do meio dos homens eram expulsos, e gritavam contra eles como contra o ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doido e filhos de gente sem nome, e da terra foram expulsos. Agora, porém, sou a sua canção e lhe sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu. Por isso, sacudiram de si o freio perante o meu rosto.
À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o caminho, promovem a minha miséria. Contra eles não há ajudador. Vem contra mim como por uma grande brecha e revolve-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como o vento persegue a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. Agora derramam-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderam de mim. De noite se me transpassam os meus ossos, e os meus nervos não descansam. Pela grandeza do meu mal está desfigurada a minha veste, que, como a gola da minha túnica, me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, porém eu não me... Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. Tornaste cruel contra mim. Com a força da tua mão resiste violentamente. Levantais-me sobre o vento, faze-me cavalgar sobre ele, e derreteste-me o ser, porque eu sei que me levantarás a morte e a casa do ajuntamento determinada a todos os viventes. Porém, não se deitará a mão para o túmulo, ainda que eles clamem na sua destruição. Porventura, não chorei sobre aquele que estava aflito? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, então me veio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreendem. Denegrido ando, porém não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão, me fiz dos chacais e companheiro dos avestruzes. Engrandeceu-se a minha pele sobre mim e os meus ossos estão queimados do calor. A minha harpa se tornou em luto e o meu órgão em voz dos que choram. Esse é o Jó, né, que está descrevendo, né, o seu estado miserável em que ele se encontra, né? O estado dele, né, todo ferido, todo, né, e se viu para os charcais, né, para, né, sufocou a alma, né? E ele, né, sofre, né, com a sua doença, né? Vou dar uma paradinha por aqui, volto com o próximo vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado da leitura e deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e tenho dito.